Boa tarde para todas. Vamos fazer aqui então um papo entre Gentle Birth e a ANEP Brasil para a Semana de Educação Perinatal do Gentle Birth. Em primeiro lugar, eu vou agradecer a Mona pelo convite delicioso de fazer essa conversa e vou rapidamente apresentar todo mundo que está aqui. Para quem não conhece, Mona Lisa Barros, do Gentle Birth, já conheceram, já estão cansadas. Laura Plinger, da ANEP, Carla Machado, também da ANEP Brasil, e doutora Maria Fernanda Cavinato, da ANEP Brasil. E eu sou Carol Rodrigues, e a gente hoje juntou aqui, então, o núcleo da ANEP para conversar um pouquinho com a Mona sobre o impacto da vida intrauterina no futuro adulto. E como a ANEP e Gentle Birth têm muitas coisas para somar, eu convido a Mona para falar um pouquinho sobre essa experiência do bebê na perspectiva do Gentle Birth, para a gente começar. Então, muito obrigada, Carol, e todas da NEP estarem aqui. É um prazer enorme nesse nosso bate-papo. Olha, nós entendemos que a construção do vínculo mãe-bebê, ele inicia na gestação. Então, quanto mais essa mãe consegue se conectar com esse bebê e se conectar com algo que está acontecendo dentro do corpo dela, né, que é a gestação desse bebê, mais fácil será a transição desse bebê do mundo intrauterino para o mundo extrauterino. Uma das coisas que mais me chocam quando a gente pergunta a mãe assim: como vai o seu bebê? Ah, não sei porque eu não fui no médico ainda esse mês. É uma resposta que sempre me causa assim um certo, nossa, mas o bebê está dentro dela e ela precisa ir a um médico para que ele diga se está bem. Ela precisa aprender a ouvir o seu corpo. E quanto mais ela puder se dedicar a esse momento de poder ouvir o que está se passando e desta forma construir essa relação, mais tranquila será essa transição quando efetivamente ela conhecer esse bebê aqui do lado de fora. Eu também sempre digo que a gestação é um momento de mais alta intimidade com outra pessoa, né? Em nenhuma outra situação da vida nós temos dois corações batendo no mesmo corpo e tá tudo bem. Temos dois estômagos, dois tratos intestinais, tudo funcionando, rins, tudo em dobro e tá tudo bem. E essa mãe, ela precisa aprender a negociar essa existência com o outro corpo, querendo ela não come quando ela quer, porque senão ele dá um chute na barriga e ela vomita. Ela não faz xixi quando ela quer, senão ele dá um chute na bexiga e ela vai fazer xixi nas calças. Ela não dorme na posição que ela quer, ela não faz amor na posição que ela fazia antes. Tudo depende dessa negociação na convivência desse único espaço para esses dois seres. Quanto mais isso for compreensível para ela, e quanto mais isso for construído de forma harmônica, melhor para os dois, né? Melhor para os dois. Perfeito. A gente costuma dizer na ANEP que o bebê, ele é a realeza que está por chegar, né? A gente tem que tratar aquele ser como realmente a coisa mais especial que existe. E aí, nesse sentido, eu queria ouvir um pouquinho da Laura, para ela contar para a gente o quanto que esse vínculo que a Mona está falando, da mãe com o bebê, que muitas vezes é passado batido, né, durante a gestação, o quanto que esse vínculo pode mudar a vida desse ser que está reinando ali dentro daquele útero. Isso é importante. É bom você ter falado da realeza do bebê, Carol, porque desde o início da gestação, quem está no mando a nível hormonal, a nível das necessidades dos dois organismos, é o bebê. É impressionante, isso é uma ciência de agorinha. Certos estudos que estão sendo publicados, desde a concepção até o trabalho de parto, se tudo está correndo bem, é o bebê que está no mando. Agora, para nós da NEP, assim como para o Michel Audin,
Nós começamos a existir, inclusive, antes da concepção, quando nós somos uma ideia, um desejo, um convite na mente de um homem e de uma mulher. Essa fase do enamoramento, então vamos ter um filho. Já imaginou que cartão de visita é esse? Eu fui concebida por seres que se amavam e me queriam aqui. Poxa, isso para o resto da vida, a pessoa vai ter 85 anos e vai chegar num ambiente novo e sabe que ele está aqui pelo seu próprio valor. É um grande presente. Outro grande presente que a mãe e o pai podem dar para a criança é o cérebro. E aí vem essa história do vínculo, da união. Eu me sinto, eu, bebê, sou digno da tua conversa, mamãe. Assim como eu aproveito tudo que você sabe da vida e de você mesma, assim como tudo que você come, e com isso eu vou me organizando, né, neurofisiologicamente, fisicamente, eu devo a você a minha maneira de me organizar. Claro que tem um material genético, claro que tem uma missão de vida dessa criança, mas tem também, orquestrando como esse material genético vai se desenvolver, tem a maneira como a mãe se sente, aquela bioquímica no sangue dela que vai dando informações para o bebê. E certos materiais genéticos serão silenciados, outros serão ativados. Pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Essa essência da epigenética é algo extraordinário, porque nós ficamos com a nossa gestação para o resto da vida. Ela vai ser um marco, uma grande referência. E não sei se é isso que você estava pensando que eu ia dizer, Carol, mas eu acho que a Carla teria algo incrível para dizer agora sobre esse vínculo, porque ela sabe ler, inclusive numa leitura de tema astrológico, coisas que aconteceram na gestação. Já tem um ser inteiro ali, que essa criança, que é só criança no corpo, não no ser. E tem a mãe e tem o pai. Eu fico pensando assim, quem que escreve esses roteiros, né? Como que esse casal se junta e muitas vezes esse bebê que está ainda no plano espiritual atua na união desse casal, né? São coisas muito sutis que a gente dificilmente pode comprovar, mas se a gente faz uma pesquisa, eu mesma tenho essa experiência, né? De como que um ser que está querendo vir, muitas vezes escolhe, não, eu quero aquele pai, você se junta com essa aqui, porque é o material genético que eu preciso e também a qualidade de ambiente que eu preciso para me desenvolver. Isso tudo faz parte desse presente aí que a Laura falou, né? E o vínculo, ele começa a poder ser desenvolvido desde essa época, né? E ele vai ser antídoto para todo e qualquer tipo de problema psíquico e físico. Porque muitas vezes, antes de algo físico se manifestar, o psiquismo ele já mostra algum tipo de sinal. E se a mãe está vinculada de fato, ela pode perceber e atuar, né? E atuar como prevenção, de forma preventiva. Muitas vezes apenas verbalizando, clareando o que está acontecendo. Mesmo que seja para um bebê no colo ou um bebê mesmo de ventre, né? A gente aprender a olhar para o que está acontecendo, aprender a perceber o que de fato está regendo ali e ir trabalhando esse vínculo. A Laura falou da carta astral, né? Da carta natal. Foi isso que me trouxe para a esfera do nascimento, porque eu comecei a trabalhar com astrologia e vi que o mapa astral é desenhado, na Índia é desenhado no ato da concepção, que eles lá têm essa visão muito clara, né? Essa atenção para a concepção. Eles procuram fazer o mapa da data de concepção. Aqui, lá é a astrologia védica, né? Aqui a gente faz a astrologia ocidental
ou psicoastrologia, que é uma astrologia que vai muito nas dinâmicas psíquicas, né? Pelo menos é com essa que eu trabalho, e ela é tirada na hora do nascimento. E como é que pode, então, que aquilo que acontece, né, na hora do nascimento vai trazer tanta informação para frente e para trás também? Porque pelo mapa dá para você ver a gestação, dá para você ver, inclusive, a concepção. E entender, assim, esse panorama maior, e é de uma beleza quando a gente consegue entender, assim, que está tudo certo, né? E o que aquela criança vai trazer como desafios, como aprendizado para aquela família, né? E o que nós, enquanto pais, podemos desenvolver de nós mesmos nesse caminho. Eu costumo dizer que é um caminho iniciático, o caminho da parentalidade. Um caminho de maestria sobre si. Porque a gente, às vezes, tem, né, ter uma firmeza assim, para lidar com uma situação de uma emergência ou né, de uma irritabilidade. A gente tem que desenvolver assim, esse centro para poder respirar e trazer um equilíbrio para todos, né? Estão ali, principalmente a mulher. A mulher fica muito nesse lugar, nesse centro. Carla, E começa na gestação. Fala, Carol. não só a mulher, né? Você falou da mulher, mas eu acho que essa informação que você está falando, né, da preparação, ela tem que começar muito antes. Hoje em dia, os casais eles começam a se preparar para o parto, né? Uma parte deles começa a se preparar para o parto. E aí, se a gente pensar que a gente podia ampliar isso já para uma gestação consciente, né? Esse parto ia ter outro resultado, né? Se o casal começa a se preparar já na educação sexual, como a gente fala bastante na NEP, a gente vai depois caminhar para uma concepção consciente, essa gestação já é outra, né? A Acho criança, que a ela gente faz consegue ver o impacto. a criança faz esse convite, mas geralmente quem atende primeiro a esse convite é a mãe. E muitas vezes a mãe Entendi. reforçar esse convite para o pai. Ela vai viver isso mais Uhum. naturalmente, porque ela vive isso no corpo. O pai ele não vai viver essas alterações hormonais, então muitas vezes ele precisa ser mais convidado, né, de forma mais Sim, explícita, mas o caminho iniciático é de ambos. É de sim. ambos. Quem trabalha diretamente acompanhando os casais vê isso na prática, né? O workshop, quem traz workshop para fazer a mulher no consultório, né, doutora? Quem leva é a mulher que arrasta o marido. É um caminho, né? É um caminho que a gente acaba Eu estou seguindo, falando mas é um assim, caminho para o casal, né? a Enfim. mulher ela está no centro, ela está nesse eixo, né, da família. Muitas vezes o marido ele está um pouco mais na periferia, até porque ele é que vai, né, trazer mais a caça, ele que vai proteger o ambiente, né? E ele faz mais esse interface com a sociedade, idealmente para a mulher poder mergulhar mais em si, para poder ficar mais tranquila, para ela vivenciar, né, aquilo que está acontecendo Uhum. no corpo dela. E são funções diferentes, né? Não dá para a gente dizer, não é a mesma função, mas Mas eles algo podem muito, vivenciar isso juntos. mas algo muito complexo que acontece quando o casal está esperando o bebê é que nós também nascemos. O pai também nasceu e foi gestado, a mãe também foi gestada. Então, é novo, sim, porque essa criança escolheu, entre milhares e milhares de casais, aquele casal. Inclusive, quando o casal sabe disso, que ele foi escolhido, dá uma certa força, né? Eu tenho que ser mais eu. Só que, como eu disse antes, a gestação, o período de vida pré-natal, fica conosco para sempre. E vamos supor que o período não tenha sido tão extraordinário, que tenha havido muita tristeza, muita angústia na mãe. Então, aquele homem, com todos os sonhos na cabeça, manda aquela mulher e com um mal-estar existencial estranhíssimo, uma sensação. Que sensação é essa? Ele está revivendo o que ele viveu no ventre da mãe dela, da mãe dele, e não sabe de onde é que vem, porque não é uma memória como eu me lembro ontem, se eu tomei uma coisa no café da manhã ou não. É uma memória implícita, eles dizem. E essa memória, ela é celular, sim, mas ela também está no subconsciente. Um dos fundadores da psicologia pré-natal, Thomas Rennie, um grande psiquiatra lá do Canadá e fundador da Associação
de psicologia pré-natal e perinatal nos Estados Unidos, no Canadá. Ele está escrevendo um livro, agora vai ser publicado, acho que em novembro desse ano, já escreveu o livro, está sendo publicado, mas é só sobre a consciência e a memória da célula. O que acontece na transmissão de uma célula para outra? Claro, uma morre, mas ela deixa o que ela entendia da vida para a próxima que vem. Isso desde que nós somos embriões. Está tudo gravado em nós. Então, é muito importante, ainda mais em casos como nós temos tanto no Brasil, de violência sexual. Tem maridos, tem companheiros que mudam do dia para a noite. Foi o caso do marido da Maria da Penha, quando a mulher está grávida. Aí a psicologia diz, não, ele está em competição com a criança, ele quer ter a mulher carinhosa para ele, não mais para o filho. Talvez tenha tudo isso, sim, mas é a pontinha do iceberg. Lá dentro, pulsando nele, e se ele soubesse disso seria ótimo, porque ele poderia escolher, tem a raiva, a aflição ou a angústia que ele sentiu ainda no ventre da mãe, porque a mãe estava sentindo isso, ou logo depois. Você já viu um bebê com raiva? Aquele pequenininho? Ele tem raiva da ponta da linha do pé até o fio do cabelo, ele vira aquela sensação inteirinha. Isso perdura conosco. E às vezes atrapalha a relação do casal. Porque a raiva, esse homem não vai sentir da mãe dele, não. Ele acaba sentindo da mulher sem entender. Uhum. Enfim. Imagina se todo esse conhecimento a gente tivesse uma aula, essa aula aqui que a gente está tendo na faculdade, como mudaria a qualidade do atendimento profissional do pré-natal mesmo, né? Sim. O quanto a gente poderia levar de esclarecimento para todas essas emoções que surgem ao longo da gestação desse casal, né? Mafé, eu tive uma aula a semana passada com o pessoal do Instituto Europeu de Saúde Mental Perinatal. A Susana Carmona é uma neurocientista, ela inclusive cita muito o Pierre Verne, mas ela trouxe um trabalho que ela fez com ressonância magnética, demonstrando como o cérebro da mãe e do pai se modifica após o parto, mas ela trouxe uma outra informação que eu achei muito interessante e que coaduna com o que estamos falando aqui agora. 10% do DNA do bebê circula no corpo da mãe. E isso já era conhecido porque era uma forma de proteção desse corpo da mãe, não reconhecer o bebê como um corpo estranho e não expulsá-lo de dentro de si. Mas achava-se que, ao nascer, interromperia essa circulação. O bebê sairia com toda a sua carga de DNA e o corpo da mulher estaria de volta somente com a carga de DNA dela. E recentemente ela apresentou esse trabalho, o exame anatomopatológico de uma mulher que já tinha parido há 50 anos, foi encontrado DNA do filho no cérebro dela. Ou seja, todos os filhos que passam pelo nosso corpo deixam dentro da gente, nascidos e não nascidos, deixam dentro da gente um pedacinho do seu DNA. E lembre-se, é um DNA que é 50% seu e 50% do seu parceiro. Então, uma mulher pós-parto não pode ser a mesma de antes. Nem geneticamente. Nem geneticamente. E o homem tampouco, Mas né? Na gestação, nem que seja no campo morfogenético, tem uma parte dele que está ali crescendo. Então, essa limpeza, esse desanuviamento, deixa eu saber da minha história, né? Os junguianos têm essa história dos 27 primeiros meses. Começa 9 meses antes da concepção, depois todos os meses da gestação e 9 meses depois. Se nós todos soubéssemos que bagagem que é essa que a gente traz, como é que nossos pais se conheceram ou não se conheceram, o que estavam vivendo as famílias, quais eram as músicas da época, os filmes, a política, que problema havia no mundo, havia alguma ameaça de guerra nuclear, fazer um trabalho de detetive, como é que as famílias se entendiam ou não. Tudo isso já vai fazer parte da vida do espermatozoide e do óvulo. Tudo isso já vai orientar a mãe, não vai obrigar a mãe a sentir nada, mas ela vai reagir a tudo isso. Às vezes ela vai reagir de maneira muito submissa, e nós somos apenas um produto da nossa cultura. Às vezes a mãe tem mais força. A gente tem uma aula
A gente tem uma aula na ANEP também, com o François Amig, que é um osteopata francês que mora no Canadá, e ele explica, né, como é que o bebê, se a mãe está com um problema, se a mãe está com alguma questão de estresse mais grave na vida, o bebê vai sacrificar do seu próprio desenvolvimento para ajudar a mãe. Então, tem também encontrado em parte do corpo da mãe, feridas e tudo, células do bebê ali, células tronco, células embrionárias, para ajudar a mãe a resolver aquele problema. E mesmo quando é um estresse psicológico, o bebê recebe essa mensagem do estresse da mãe e começa a produzir ele também estresse para ajudar a mãe. Ele sente que ele é uma ameaça de vida. E isso é lindo e às vezes até ajuda a mãe. Só que essa energia era para o desenvolvimento de certos órgãos vitais do bebê. Então ele se sacrifica. Todo bebê, no ventre e fora, quer uma coisa: pai e mãe feliz. E o que nós temos é uma quantidade enorme de separação durante a gestação e mais ainda no primeiro ano de vida. Como é difícil lidar bem com esse início. Nós não lidamos bem com a morte. É uma loucura. Sair dessa vida, ninguém sai em paz. Todo mundo chorando ou entubando. Meu Deus, cadê aquela morte serena, verdadeira, plena, que deveria ser a nossa? E a mesma coisa nessa primeiríssima infância. Como tem elementos. Agora, a Carla, na nossa formação, nos dá também uma aula da psicohistória, que é outra dimensão. O que nós carregamos, nós, humanos de hoje, com relação ao passado? Fala um pouquinho, Carlinha. A história da humanidade é um verdadeiro holocausto contra as crianças. Em função, claro, da história de cada um, né? Existe essa tendência de reimprimir na criança o mal que foi sofrido, né? Então, tem esse estudo dos modos parentais, são 6 modos parentais criados, esse estudo é de um cara chamado Lloyd DeMose, e a gente traz na ANEP a tradução do Robin Grill, que ele trouxe um pouco mais palatável, porque o Lloyd DeMose trouxe uma coisa um pouco mais densa, carregada. O Robin Grill, como psicólogo, soube traduzir um pouco melhor. Então, ele vai falando desses modos parentais e a ligação, assim, na verdade, os estudos são feitos em função das mortes infantis. Quanto mais criança morre naquela sociedade, naquela cidade, naquela civilização, menos atenção as crianças tinham naquela civilização. E como que isso está ligado diretamente à maneira como a mulher era tratada, né? E como que isso depois, se a criança era maltratada nessa civilização, a quantidade de violência que haveria nessa civilização, né? Isso foi muito destacado quando teve a abertura do leste europeu, né? Bósnia, Croácia, países que se viram livres da cortina de ferro, e a maneira como que foi essa entrada na democracia. Se foi mais suave, se foi mais violento. Isso estava diretamente ligado à maneira como as crianças eram tratadas naquela sociedade. Impressionante. Uma pequena melhora no trato das crianças é o melhor índice para você saber como é que vai ser a política dali 40 anos. Mas, assim, é infalível. Não tem outro índice socioeconômico, cultural, do que a maneira como tratamos as crianças. Agora, nessa psicohistória, né, o Lloyd DeMose era um pensador social americano, eles só lidam com dados, é coisa de historiador, é coisa chata, não é uma coisa bela, uma construção que a gente entende como na antropologia. Não é filosófico, né? Não é filosófico. E aí as conclusões são de gelar a espinha dorsal, porque até o século XVIII, o modo de parentalidade mais comum era um infanticídio. Ela falou, né, da morte. Isso éramos nós, gente. Crianças e não crianças. Ainda é uma parte de nós, né, Laura, também. Mas há esperança. Mas há esperança. E a consciência. Isso que vale. E movimentos como os nossos. Mas saber que a gente vem daí, não adianta só, porque o hospital, porque o protocolo, porque isso, porque aquilo, porque o homem e a mulher.
abafa o caso, gente. Isso tem milênios e milênios, inclusive deuses há 6.500 anos comendo bebezinhos, estátuas, o deus Baal e outros. Quer dizer, rituais satânicos que eram, quando a gente diz satânico, a nível de coisas demoníacas, né? Que eram normalíssimos. Né? Moisés lutou contra isso, Elias lutou contra isso e mandou decapitar não sei quantos soldados que estavam prestando um culto a alguma divindade dessas pagãs, coisas de ouro, né? Olha, tem coisas da Segunda Guerra Mundial. O Robin Grill, o livro é... Laura, vamos agora olhar para a esperança, porque eu estou começando a chorar aqui, só de lembrar desse papo todo aí, pelo amor de Deus. Mas isso nos dá a esperança que eu quero chegar aí, Carol, é que nós viemos de algo tão pior do que está agora. A melhora tem sido tão incrível, poder pensar sobre nós como pais e como criança, mas é muito recente. Século XVIII, o Jean-Jacques Rousseau, um dos pais da Revolução Francesa, grande pensador, gente, escreveu coisas lindas até sobre criança. Ele teve uns 10 filhos. Os 10, ele preferiu que o governo os educasse. Então, era uma espécie de orfanato. Quer dizer, a gente vem navegando em mares tão difíceis. Por que as pessoas abandonam os filhos numa creche? Por que uma sociedade aceita? Político se elege com creche? Por que a gente comprou a mulher na força do trabalho de maneira tão assim? Peraí, calma. Por causa da gestação que esses bebês tiveram, né? E por isso que o nosso trabalho é tão importante, e por isso que eu vi um link muito grande quando eu cheguei no Gentle Birth depois da NEP, né? Quando eu cheguei no Gentle Birth, eu falei, uau, aqui tem um link muito poderoso, né? Porque o Gentle Birth está olhando, né, para esse lugar de colocar o casal no momento do presente, na consciência. E aí, quando a gente junta com a NEP, que está olhando para a gestação, que está olhando para a concepção, e com essas duas ferramentas, a gente muda rapidinho essa tragédia toda, né? Mas com consciência. Essa maneira que vocês têm de ajudar a mulher e o parto, o casal, nada pode ser mais auspicioso para esse bebê. O que a Carol vibra é que eles, meu Deus, eles estão fazendo o que o bebê mais precisa, tomar conta desses pais, porque aí ele pode nascer e ser ele, e ser Exatamente. ela. E aí começa um momento de liberdade, de consciência. Nós entendemos que nós podemos mudar qualquer regime de maneira política, social, econômica. Se a gente não muda a gestação, não muda nada. Ainda nascerão pessoas com cobiça, com uma autoestima muito baixa, com uma agressividade enorme, que é uma resultante. Você ia dizer uma coisa, Mafê? Não, que a natureza é tão maravilhosa que ela dá a oportunidade ao gestar a gente rever o nosso próprio processo, né? E quando eu ofereço um pré-natal do ponto de vista do bebê, essa mãe vai pensar no bebê que ela foi e vai tratar o bebê dela como o bebê que ela foi um dia gostaria de ter sido tratado. Então, é uma dupla cura, né? É um benefício para o bebê e um super benefício para ela e para essa família que está chegando, né? E quem nos ajuda aí é a arte, é a beleza. O que encanta esse casal, essa mulher? Faça isso. Que tipo de beleza traz uma plenitude para esses dois? Como é que eles são? Se relacionar com a beleza, desde a natureza até a beleza das cores. Trazer uma ênfase importante sobre o cotidiano, a beleza do alimento, a beleza, claro, de uma obra de arte, de uma música, mas também de uma história, de um poema. E aí é uma coisa muito íntima. Nós precisamos muito do íntimo. O superficial não faz ninguém feliz. Aí não vai ter mais nenhuma gestante dizendo que não sabe como é que tá o bebê, né, Mona? Então, não vai ter, né? Eu estava me dando conta, ouvindo vocês e pensando assim, meu Deus, como tudo, a natureza é tão perfeita que bioquimicamente nós temos como um efeito na psicologia da gravidez exatamente do ensimesmamento nessa revisita na nossa própria história, né? Que ocorre desde o primeiro trimestre e que se intensifica enormemente no puerpério, onde essa mulher vai ressignificar a relação com a própria mãe, vai revisitar a sua história infantil, vai revisitar a sua história como
possível mãe futura, né? O que ela quer, vai definir melhor. E é tão interessante que no Gentle Birth a gente fala da neuroplastia, que fica extremamente acelerada durante a gestação e que no trabalho de ressonância magnética da Susana Carmona, ela mostra que no puerpério vai sofrer uma poda sináptica, mas não porque ela vai envelhecer, mas porque aqueles caminhos novos criados durante a gestação agora podem ficar mais claros, mais firmes, porque afinal de contas ela tem decisões sobre vida e morte de um novo ser e ela precisa ser mais assertiva nos caminhos que ela precisa trilhar. Então ela tem tirar o que não importa, né? Tem que tirar os galinhos novos e ficar com as coisas que estão mais... Se especializar no cuidar. Exato, e é tudo tão lindo, porque a gente pode ler isso na filosofia, na arte, na psicologia, na bioquímica, na fisiologia, e ver que tudo está trabalhando junto, né? A natureza não planejou a depressão puerperal. A natureza não planejou um parto onde a mulher está desesperada. É duro para uma criança, uma mãe deprimida, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente não está bem, a gente evita o olhar do outro. Então, vocês que ajudam ela a se entender, ela a se empoderar, inclusive que não haja separação na hora do nascimento, né? Sim. Que do ventre venha para o olhar da mãe. Isso ela vai se ancorar no olhar dessa criança, eles vão se conhecer agora, porque é uma aventura incrível. Eu não sei quem é meu filho. Eu sinto coisas, mas ele não vem com uma pulseirinha dizendo quem ele é, o que ele gostaria nessa vida. E vai ter tudo que ser descoberto, sentido. Tem dias que a gente se entrega ao mistério. Tem dias que o mistério irrita, porque a gente quer saber. E assim a gente vai navegando. Mas altos e baixos muito profundos e muito altos não faz bem para ninguém. E a mulher terá uma sensação que ela não tem a mesma autoridade para ser mãe que ela gostaria de ter. Ela não. Mais tarde, isso vai influenciar os primeiros aninhos de vida e a adolescência também. Então, esse olhar que a mulher tem sobre ela, sobre o processo dela na gestação, no parto, na amamentação, vocês facilitam isso? É um imenso presente para ela, porque ela, então, se sente livre para estabelecer esse relacionamento verdadeiro com essa criança, essa amizade, esse companheirismo que tem a parte da maternidade, que ela vai amparar o crescimento desse ser. E como ela precisa do companheiro, né? Qual é o lugar do companheiro no Gentle Birth? Meu Deus! A gente vai ficar aqui até amanhã desse jeito. A Mona vai falar do lugar do companheiro e depois eu vou encerrar, porque a gente vai deixar um convite bem especial no final. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre esse bebê. Mona, fala aí. No Gentle Birth, qual o papel desse pai aí? É fundamental. Porque quando ele passa pelo workshop e faz o trabalho conosco, ele descobre efetivamente qual é o seu papel nessa cena de parto. Uma última coisa que ele pode ser na cena de parto é uma pessoa que vai assistir. Porque ele não está ali para assistir alguma coisa, ele está nascendo como pai. E ele precisa ser o guardião desses desejos construídos por essa mulher, porque o que a gente faz durante o workshop é que ela vai construir aquele plano de preferências dela do parto junto com ele. Eles dois vão construir esse plano de preferência e ele é o responsável por fazer com que esse plano seja executado, porque ela precisa estar entregue à conexão dela com o corpo. Ela não pode estar ali naquele momento preocupada se a médica vai fazer uma episiotomia ou se vai. Ele tem que saber do que ela quer, ele tem que garantir que essas coisas estejam cuidadas, ele é a pessoa de interlocução com a equipe, falar o mínimo possível com ela, ler as necessidades dela sem ativar muito o neocórtex, para que ela possa efetivamente se sentir segura e se entregar, então, àquilo que ela estiver vivendo. Quando isso acontece, é muito lindo, porque a conexão deles, quando acontece, e acontece com muita frequência quando ele participa desse workshop, porque nós trabalhamos essa noção de que a gravidez é a atividade de mais alto desempenho desse corpo humano, e nós comparamos isso com usamos a psicologia do esporte, né, para mostrá-los que
não se imagina o técnico de um atleta em final de Olimpíada dizendo: olha, eu acho que você não vai conseguir. Você é muito pequena. Olha, o outro ali é maior do que você. Olha, para que você foi fazer essa maratona? Você está muito cansada. Vamos deitar um pouquinho, vamos desistir disso. Então, só de pensar nessa imagem, a gente fica um pouco irritada, né, com essa possibilidade do técnico. Então, esse pai, esse parceiro, ele tem, ou parceira, né? Tem muitas mulheres também, casais de mulheres tendo filhos. Ele tem essa responsabilidade de ser essa pessoa que é o guardião desses desejos construídos por esse casal, esse interlocutor com a equipe e esse protetor desse momento de extrema fragilidade e vulnerabilidade humana, que é o momento do parto, para que ela possa estar só entregue, só não, um trabalho gigante, né, que ela está fazendo, mas que ela possa ter o luxo de viver somente aquilo que ela precisa de conexão com o próprio corpo para que esse bebê possa vir a nascer. Então, para nós, a presença do pai, a participação do pai, ela é fundamental e qualificada. Muito bem. Olha só, o nosso papo delicioso vai ter que encerrar hoje. A gente pode fazer outro dia, mas antes eu vou pedir para a Carla fazer um convite para nossa próxima formação e depois para a Mona também. E já vou deixar o meu depoimento, porque como eu já fiz as duas formações, se você está procurando uma ferramenta para apoiar os casais, ou se você está procurando mesmo no seu momento de vida uma gestação consciente, um bebê que venha com toda a sua potência, você vai procurar a NEP e vai procurar o Gentle Birth, certo? O que você vai encontrar lá, Carlinha, na NEP? Você vai encontrar informações científicas de ponta e também informações sobre tradições e coisas sagradas que a humanidade já acessou, né? E como é que essas duas coisas podem convergir, né, para honrar essa chegada do novo ser. Então, eu costumo dizer que o convite para a formação da NEP você quer fazer parte do comitê de boas-vindas ao planeta? E isso não é só para gestante, não. É para todo mundo que quer apoiar essa causa. Que legal. E para nós, do Gentle Birth, nós estamos trabalhando com grupos, né? Formação agora é de turmas, e vamos ter a próxima formação 31 de março, a próxima turma começa, e queremos convidar as pessoas que queiram trabalhar nesse sentido de recepcionar de forma humana a quem chega na nossa vida e promovendo experiências positivas de parto. Então a gente junta as duas coisas, né? A gente junta esse olhar pelo bebê, trazido pela NEP, dessa ciência do início da vida, e todo o conhecimento também embasado cientificamente de como nós podemos juntar a obstetrícia e a psicologia nessa assistência do pré-natal, parto e pós-parto. Então foi um casamento que eu acho muito feliz dessas duas pontas. Adorei. Mafê, você como uma profissional médica, deixa um recado para os profissionais aí também. Acho que para corroborar... Porque nós precisamos, né? Para corroborar a fala de vocês duas, como eu disse no início, se eu tivesse tido uma aula como essa na minha primeira semana de faculdade, o meu curso teria sido bem menos árduo até eu chegar aqui. Porque lá atrás, em 2007, quando eu comecei a faculdade, isso era muito pouco difundido, né? Acho que ainda não é tão difundido quanto eu gostaria, mas já vem numa progressiva muito interessante. E dizendo assim, pessoalmente, por mim, a qualidade do meu atendimento mudou muito desde o início do meu ganho de conhecimento com o que a NEP trouxe para mim, né? E são coisas assim que estão dentro da gente, que precisam ser despertadas através de uma fala, porque está guardadinha, porque eu vivenciei esse processo, assim como cada uma de nós aqui. Então, eu acho que trazer isso para os profissionais vai de encontro com o que o público demanda e que nem sabe que está demandando. Então, com que os pacientes, né, que procuram, que vão até
o profissional no intuito de buscar uma segurança do outro ver a sua vida e cuidar da sua saúde, e aí a gente joga para eles e diz, não, a vida é sua, a saúde é sua, você tem toda essa autonomia e pode dar conta disso, e vai ser muito mais especial do que se você terceirizar isso. Então, eu acho consciência, né? A consciência é o que me encanta demais nesse conhecimento todo, porque vários nós podem ser desatados só no fato da gente olhar e criar consciência sobre os processos. Muito bem. Muito obrigada, Mona, pelo gentil convite. Laurinha, Carla, Mafê, foi um papo delícia, foi uma palhinha de tudo que a gente pode aproveitar ainda desse casamento. E você que está assistindo, não perca tempo, vai procurar o Gentle Birth e a NEP, a gente se vê por lá. Certo? Beijos. Tchau.